Recentemente, a Ewilink lançou a integração ali na plataforma da Samsung, né? O SmartThings. E com isso a gente vai poder utilizar dispositivos da Sonoff ou qualquer dispositivo Ewilink ali dentro da plataforma do Samsung SmartThings. E nesse vídeo eu vou te dar alguns motivos para você começar a utilizar o SmartThings como seu aplicativo principal. Então vamos lá! Fala galera! Como eu falei aí na introdução, agora a gente vai poder utilizar os dispositivos da Sonoff diretamente ali no Samsung SmartThings. Isso é uma grande vantagem porque a plataforma do SmartThings tem muitos recursos e que valem a pena para a gente utilizar aí no dia a dia. Inclusive, também tem o diferencial de ter integração com várias outras marcas. Então eu vou mostrar para vocês alguns motivos para vocês começarem a utilizar o Samsung SmartThings caso você tenha dispositivos da Sonoff ou qualquer outro dispositivo ali na plataforma da Ewilink. Primeiramente, algumas considerações. Essa integração ela é cloud to cloud, que seria o quê? A nuvem do SmartThings vai fazer a conexão lá na nuvem da Ewilink e vai importar os dispositivos todos para dentro da plataforma deles. Pode ser que aconteça alguns lags, porque lembrando que é uma conexão nuvem para nuvem, mas não vamos considerar isso como um ponto negativo, até porque a própria integração da Ewilink também é na nuvem, né? Você também precisa ali conectar ao serviço da Ewilink. Um outro detalhe, aquele modo LAN, ele continua valendo, mas lá na plataforma da Ewilink, tá bom? Um outro ponto importante é que você não precisa ter o hub físico ali do Samsung SmartThings, porque é uma integração na nuvem, então todo vai acontecer na plataforma do SmartThings. Basta você fazer o download do aplicativo e já começar a utilizar. Além disso, essa integração pode ser uma boa opção, né? Inicialmente, como a Samsung fez uma alteração muito grande na plataforma do SmartThings, se tornando somente uma plataforma de Smart Home. Inclusive, a Samsung não fabrica mais hubs, tá? Nem sensores, nem nada, até porque ela quer que seja somente uma plataforma de integração de vários fabricantes, né? Pode ser uma alternativa para que você tenha dispositivos de baixo custo do tipo Zigbee, como, por exemplo, utilizar a própria ponte da Sonoff para poder incluir dispositivos Zigbee ali dentro do SmartThings. Inclusive, é até uma das sacadas da Samsung, né, fazer isso para poder facilitar aí a conexão de outros hubs também dentro da plataforma deles. Mas aí, como que está funcionando essa integração? Primeiramente, você vai lá no aplicativo do SmartThings, adicionar dispositivos, seleciona Ewilink e vai pedir o seu usuário e senha, que é o mesmo que você tem ali no aplicativo da Ewilink. Colocou esse usuário e senha, ele já vai importar todos os seus dispositivos que você tem lá. Lembrando, você precisa ter o aplicativo Ewilink ainda instalado, porque ele é a ponte para você conectar seus dispositivos na nuvem da Ewilink, tá? Não fique sem ele, porque quando você compra um dispositivo da Sonoff, você precisa conectar ali naquele aplicativo, e aí ele vai estar integrado na nuvem da Sonoff, e aí o SmartThings vai puxar esses dispositivos, tá? Então não se esqueçam disso. Outro detalhe que eu percebi, no caso do Hub Zigbee da Sonoff, ele importou o Sonoff Mini Zigbee, o Sonoff Basic Zigbee, o sensor de porta e janela Zigbee, só não importou o sensor de presença, o botão e o sensor de temperatura. Mas eu acredito aí que no futuro esses dispositivos também vão ser importados ali para o SmartThings. Então acho que eu já falei demais, vamos lá para os motivos para a gente utilizar a partir de agora o SmartThings aí, se você tem aí muitos dispositivos Sonoff na sua casa. Primeiro motivo, integração com outras marcas. Como eu comentei, a plataforma do SmartThings teve muitas mudanças e acabou facilitando com que vários fabricantes fizessem essas integrações ali no sistema. Inclusive, a própria Ewilink é uma delas. Então, com isso, você vai poder integrar os seus dispositivos da Sonoff com outras marcas que funcionem ali dentro do SmartThings.
tá? Eles têm várias integrações igual a essa Cloud to Cloud e que você vai poder utilizar, por exemplo, se você tem ali uma lâmpada da Yeelight, né, uma da Xiaomi, você vai poder integrar uma lâmpada com o seu Sonoff. Por exemplo, você ligou a sua lâmpada da Eolink, automaticamente vai ligar o seu interruptor da Sonoff, tá bom? Além disso, né, o mais interessante é que você tem ali no SmartThings televisões, ar-condicionado, robô de limpeza, soundbar e vários outros produtos da própria Samsung que também você vai poder integrar. Inclusive, eu vou deixar para vocês o vídeo da minha televisão da Samsung, a RU7100, e lá eu mostro esse tipo de integração que dá para fazer no SmartThings com essas televisões. E agora você vai poder integrar com o Sonoff. E também tem muitas marcas, né? Inclusive em janeiro agora, vai começar a integração da Google Nest dentro do SmartThings. Então, por aí você já vê um poder que o SmartThings tem de integrar muitas marcas. Então, para mim, é um dos principais pontos de você começar a utilizar aí o SmartThings. Segundo motivo, gerenciamento de usuários. Você tem ali do SmartThings o seu usuário principal, você pode convidar outras pessoas para acessar os dispositivos da sua casa. Além disso, você tem localizações dentro do aplicativo. Então, por exemplo, todas as vezes que eu sair de casa, ele vai desligar tudo. Todas as vezes que eu chegar, ele liga. Ele vai usar aí, no caso, o GPS do seu telefone. Tá? Isso independe se é iOS ou se é Android, você pode utilizar qualquer um dos dois. E também tem uma outra coisa que é legal, que você pode criar locais. Por exemplo, você tem ali o seu serviço, e aí você pode configurar o quê? Quando você chegar no seu serviço, né, você colocou aquela localização, ele vai executar algumas outras coisas. Então, não só a sua casa. Claro que também você pode ter várias casas dentro do SmartThings, tá? Terceiro motivo, e eu acho que é um dos mais importantes, que seriam as automações dentro do SmartThings. Ali no aplicativo da Eolink você tem essas automações, você pode fazer, mas elas são muito básicas. Inclusive, eu acho o aplicativo da Eolink muito básico no geral. Mas automações, eles pecam muito. E no SmartThings você pode fazer automações, por exemplo, ali como gatilho, além de você utilizar o status de um dispositivo, né, como eu dei aquele exemplo ali da lâmpada da Yeelight, você pode utilizar horários, que também tem na Eolink, beleza? Mas tem ali localização dos membros, então, como eu comentei, se uma pessoa chegar em casa e for em um horário X, e se ele destrancar a porta, aí você executa alguma coisa. Então tem esses níveis maiores aí de automação, além das próprias opções ali que tem dentro de cada automação. E em gatilho você vai poder executar qualquer dispositivo que você tem ali dentro, tá? Então, o ponto principal aí nas automações são os gatilhos, que mesmo se você, por exemplo, se vamos falar assim, você vai, lá na Alexa eu tenho gatilhos. Na Alexa, basicamente, são só gatilhos de sensores. No SmartThings, não. Você vai ter gatilhos de dispositivos, que é o que não acontece lá. Próximo motivo, o Smart Home Monitor. Dentro do SmartThings, ele tem como se fosse uma central de alarme para você monitorar a sua casa. Vamos dar alguns exemplos. Você saiu de casa, você habilita para ele começar a monitorar sensor de porta e janela, sensor de movimento, câmeras, e aí ele vai te dar notificações. Você pode colocar que todas as vezes que você sair de casa, ele liga automaticamente como se fosse o alarme, né? Então ele coloca a casa em vários modos, né? Modo ausente, modo à noite, modo dentro de casa. E aí ele executa algumas situações dependendo do que for. E outra coisa que tem dentro do Smart Home Monitor é você poder fazer o monitoramento de sensor de gás e sensores de fumaça, atrelado também a automações. Outro ponto que é super interessante no SmartThings são os Smart Apps. O que seria isso? São como se fossem pequenos aplicativos que rodam dentro da plataforma e executam funções diferentes, como por exemplo, tem um para monitoramento de fechaduras, que te dá algumas funções a mais. Tem, por exemplo, um específico para iluminação, tem um para integrações com o seu computador
E por aí vai, tem muitos Smart Apps, inclusive também tem um que é para utilização de Tasmota, né, para você conectar dispositivos Tasmota dentro do SmartThings. Então os Smart Apps agregam novas funcionalidades aí dentro da plataforma do SmartThings. E já que eu estou falando de Smart Apps, eu deixei aqui um Smart App em especial para ser mais um motivo aí dessa mudança para o SmartThings, que seria o WebCore. O que ele é? Ele é uma linguagem de programação dentro ali para executar funções específicas dentro do SmartThings. Então, por exemplo, se você tem algum conhecimento de lógica de programação, você vai ver o WebCore como uma ferramenta extremamente potente para fazer muito mais aí do que já dá para ser feito ali nas automações, mas ele vai te levar para um nível muito mais alto aí de automações. Então, ele agrega muito no dia a dia, muitas funções que às vezes a gente vê como limitação ali dentro. Se você pegar o WebCore, você vai conseguir fazer o que você quiser, tá bom? Um outro ponto é a integração com os assistentes de voz, né? No caso Alexa, Google Assistente. O que acontece? Lá na EOLink você vai ter sim a integração com os assistentes de voz, né? Ele já funciona, inclusive a da EOLink funciona até muito bem. Só que no SmartThings não tem aquele problema de, ali mostra um sensor de porta, ele vai aparecer, por exemplo, na Alexa e no Google? Vai sempre aparecer, então você não tem esse tipo de problema ali. Além disso, tem que lembrar o seguinte, se você começar a utilizar o SmartThings direto na Alexa ou no Google Assistente, né, através da skill ou da integração, é bom que você desabilite a skill do EOLink, porque senão vão aparecer aí dispositivos duplicados, né? Porque ele vai estar mostrando a integração da EOLink, dispositivos que estão ali e dispositivos que estão no SmartThings. Então vão duplicar dentro da sua Alexa. Então eu recomendo que você retire a skill da EOLink a partir da hora que você utilizar no SmartThings, tá bom? Mas é o seguinte, além disso, tem algumas coisas legais no SmartThings, como por exemplo, você pode criar um Virtual Switch. É como se fosse um dispositivo virtual, né? Liga e desliga. Só que você vai poder criar situações como você, por exemplo, desabilitar um sensor de presença, e esse Virtual Switch também aparece nos assistentes de voz. Então ele é bem legal. Eu tenho um vídeo aí explicando um pouco do Virtual Switch, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E por último, eu acho que a interface do aplicativo é muito superior à EOLink. Por exemplo, o gerenciamento de cômodos é bem melhor. Os dispositivos, eles têm os ícones ali mostrando o status, inclusive o tipo de dispositivo também. Você vai ter, por exemplo, nas automações, visualmente, você consegue ver os ícones dos dispositivos que estão naquela automação. Então, é mais fácil de você bater o olho e lembrar o que faz aquela automação específica. Além disso, você tem cenários e várias outras informações. Também você consegue ver o histórico de tudo que acontece no seu SmartThings. Então, se, por exemplo, ele executou uma ação específica, ele vai mostrar no histórico. Se algum usuário, por exemplo, desligou uma luz, você vai ver no histórico também aí o que tem acontecido no dia a dia na sua casa. Isso é um outro ponto que eu acho super importante aí, que é um histórico de modificações. Então é isso, pessoal. Eu trouxe apenas alguns motivos. Eu sei que tem mais aí que a gente pode agregar, porque o SmartThings ele tem muito mais recursos, mas eu espero que eu tenha convencido vocês a começar a utilizar ali o aplicativo, né, para utilizar essa plataforma que é bem completa. E agora, como a Samsung já definiu que vai ser apenas uma plataforma, a gente vai poder aí ter essa possibilidade, às vezes no futuro, de começar a utilizar hubs Zigbee mais baratos, que eu acho que é uma boa, tá bom? Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.